esqueça. Sendo assim, estamos gravando depois dessa enxurrada de mensagens e recados para você. Vamos falar então sobre aquilo que nos interessa. Estamos trabalhando com o processo civil 2, falando dos recursos que podem ser utilizados diante de cada modalidade. E hoje o nosso assunto é embargos de declaração. Embargo de declaração é uma modalidade recursal extremamente utilizada, e ela começa a ser prevista no artigo 1022 do Código de Processo Civil. E aqui nós precisamos compreender, então, vamos dar uma olhada no 1022 e depois a gente vai passeando entre os materiais que foram disponibilizados a vocês. Primeira coisa que nós temos, o 1022 nos diz: cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. Quando o legislador, no caput do artigo 1022, ele deixa com muita clareza que cabem, que é possível embargos de declaração em face de qualquer decisão judicial, é porque isso serve para eliminar uma antiga polêmica que infelizmente era gerado no código anterior, no código revogado. Nós tínhamos um código que falava dos embargos de declaração e se entendia, na verdade não agora nos seus últimos anos de vida, mas durante muito tempo se entendeu que os embargos de declaração eles eram recursos das sentenças, dos acórdãos, em casos específicos de omissão, contradição ou obscuridade. E aí muitos advogados tentavam fazer uso dos embargos declaratórios para esclarecimento de uma decisão interlocutória ou até mesmo de um despacho. Alguns juízes aceitavam, outros juízes não aceitavam, enfim. O Código atual, reproduzindo um entendimento que já era aplicado no judiciário há alguns anos, mesmo na égide do Código anterior, de que os embargos de declaração são cabíveis em face de qualquer pronunciamento judicial, porque ele se presta a esclarecimento. O objetivo dos embargos de declaração, meus caros, não é mudar a decisão. O objetivo básico, principal, o objetivo, a razão de ser dos embargos de declaração, eles não nasceram, não foram criados, identificados, oportunizados para modificar a decisão. O seu objetivo é esclarecer. Então, eu tenho uma sentença, um pronunciamento, uma decisão interlocutória, em alguns casos, até mesmo um despacho, em que o juiz foi confuso. Eu não estou conseguindo entender o que ele quer dizer. Ou ele foi obscuro. Está meio estranho o negócio, sabe? Foi contraditório. No começo da decisão ele fala uma coisa, no final ele fala outra. Ou ele erra alguns valores, sabe? Uma coisa que acontece, eu já vi, por exemplo, em decisão, em que o juiz fixa multa por dia de descumprimento de uma ordem judicial. Aí ele coloca lá, em numeral mesmo, multa de R$ 100 por dia. Mas daí ele coloca 100 em numeral, mas escreve entre parênteses 200. E aí, é 100 ou é 200? Isso é uma situação de embargo de declaração. A princípio, isso não vai modificar a decisão. Modificar no sentido de que era procedente, a partir dos embargos se tornará improcedente. O objetivo primeiro dos embargos declaratórios é clarear a decisão, ponto. Não modificar o seu sentido. É claro que com o clareamento, né, a eliminação da contradição, a supressão da omissão, o juiz deixou de falar de alguma coisa, é claro que eu vou ter modificação na decisão. Mas quando eu falo não é para modificar, é no sentido de que a decisão era de procedência, com os embargos se tornará improcedente, ou vice-versa. Não faz parte da natureza dos embargos declaratórios alterar o mérito da decisão, alterar a consequência final prevista na decisão. É só para esclarecê-la. Tá? Então, esse é o entendimento inicial que nós temos que ter. Os embargos de declaração ele é cabível em face de qualquer decisão judicial, desde que ela se enquadre nas hipóteses descritas no próprio artigo 1022. E aí nós vamos verificar no caput: os embargos de declaração são cabíveis em face das decisões judiciais para, inciso 1, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição.
Então, a decisão está obscura, ela está confusa, de difícil compreensão. Tá uma argumentação truncada, eu não estou conseguindo entender o que ele está dizendo. É uma situação de obscuridade. Ou, então, esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição. O juiz foi contraditório. Ele passou a petição inteira, a sentença inteira, na parte da fundamentação, dizendo que não tem dano material. Aí chega na parte dispositiva, ele fala, condena o réu a pagar tantos reais de dano material. Poxa, está contraditório esse negócio. Lá na fundamentação, ele caminha numa fundamentação para demonstrar que não houve dano material. E agora ele condena a pagar dano material, tem alguma coisa errada. Isso é contraditório. Isso é hipótese de embargos de declaração. Inciso 2, 2022. Para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Lembra quando nós falamos das sentenças, da classificação, né, das sentenças, e a gente falou da sentença extra petita, ultra petita e sintra petita ou infra petita? Eu comentei com vocês, sentença ultra petita é aquela que ultrapassa os limites do pedido, que vai além do pedido, dando mais do que foi pedido. Sentença extra petita é aquela que concede um pedido estranho, ou seja, um pedido que não foi formulado pela parte. E a sentença infra ou sintra petita é a sentença omissa. E aí eu até bati muito na tecla, eu falei, não caia no erro de muita gente de falar que sentença infra petita é quando o juiz dá menos do que foi pedido. Porque ele pode dar menos do que foi pedido, não tem problema nenhum nisso. Isso não é um erro da sentença, é uma questão de entendimento. Sentença infra petita é a sentença omissa. Então, se eu tenho uma decisão omissa, eu fiz vários pedidos. Vamos imaginar que a minha petição inicial tem 4 pedidos e eu quero os 4. O juiz só se pronuncia sobre 3, esqueceu de um. Temos uma decisão omissa. Sobre essa decisão é cabível embargo de declaração para suprir essa omissão, resolver essa omissão. E inciso 3, para a correção de erro material. Esse exemplo que eu dei do valor é o típico erro material. Então, eu tenho um erro de escrita que prejudica a compreensão da decisão, existe um erro de data que foi colocado e que pode influenciar na maneira como está previsto, ou o juiz vai falar condena o réu a pagar. Aí ele escreve condena o autor a pagar, e aí, poxa, isso a princípio seria um erro material. Erros bestas, que o juiz pode inclusive corrigir de ofício, se ele percebe, depois de ter colocado a sentença no processo, que ele escreveu uma bobagem, ele pode chamar, que é o que a gente vai chamar de avocar. O que é avocar? É quando o juiz pega o processo e puxa para ele de novo. Conclusão é quando o cartório manda o processo para o juiz. Avocar é quando o próprio juiz pega o processo e traz para ele. O juiz pode avocar o processo e corrigir esse erro, vai fazer uma nova decisão apontando onde tinha o erro. Ele vai falar assim, onde está escrito no parágrafo tal coisa, leia-se tal coisa. E aí ele faz a devida correção. Tá bom? Então, essas são as hipóteses de utilização dos embargos declaratórios ou embargos de declaração. Como você pode ver, o objetivo dos embargos de declaração é esclarecimento, eliminar eventuais dúvidas e ponto, sem o objetivo final de modificar a decisão no seu ponto mais importante, que é de procedência ou improcedência. Agora, o fato de eu comentar com vocês que os embargos de declaração, eles não nasceram, não foram feitos para modificação da decisão, isso não quer dizer que, excepcionalmente, essa mudança não possa acontecer. Ok? Preste muita atenção aqui no tio, porque eu estou antecipando algumas coisas, daqui a pouco nós iremos para o material. E aí vamos caminhar segundo a ordem do material, fique tranquilo. Mas são informações iniciais muito importantes. Como regra, os embargos não possuem efeito modificativo. Eles não... Para mim, deu uma travada aqui. Tá tudo certo por aí, pessoal? Alguém me fala aí, por favor? Tá certo, professor.
Ah, então beleza, obrigado. Qualquer coisa me avisem. Tá, vamos lá. Então, num primeiro momento, os embargos eles não têm esse efeito modificativo. É só para esclarecimento. Nós lemos hipótese por hipótese do 2022, mas excepcionalmente os embargos de declaração poderão ter efeito modificativo. E aí, meus queridos, esse efeito modificativo pode ser chamado de efeito infringente. Vamos anotar isso. Deixa eu abrir o chat aqui. O efeito modificativo, que é esse efeito em que a decisão será alterada de procedente para improcedente, por exemplo, também é chamado de efeito infringente. E aí nós temos a fala, né? Embargos de declaração com efeito infringente. Quando você ler, quando o recorrente coloca, né, ele opõe, e aí para embargos, o verbo muda. Embargos serão os únicos recursos, é o único recurso que você não vai utilizar o termo interpor, você vai colocar opor. Os embargos são opostos, tá? Se você ler lá, embargos com efeitos infringentes, é porque o embargante, o recorrente, ele tem a intenção de mudar a decisão pelo acolhimento dos embargos. Exemplo, vamos imaginar que o réu, na contestação, alegou que o direito do autor está prescrito. E o juiz, ao sentenciar, ele não se atentou a isso, não leu esse argumento do réu e não se pronunciou sobre a prescrição e condenou o réu a pagar um determinado valor. E passou por cima desse questionamento sobre prescrição feita pelo réu. O que o réu faz? Embargo de declaração dizendo: Vossa Excelência, sua sentença foi omissa, porque eu fiz uma ponderação fundamental sobre prescrição, ocorrência de prescrição, e Vossa Excelência não se manifestou sobre ela. Não disse nem que sim e nem que não. Foi omisso. Então, opõe os embargos declaratórios para que Vossa Excelência se manifeste, para suprir essa omissão e se pronunciar sobre a prescrição, se ela ocorreu ou não. Nesse caso, ao suprir a omissão, se o juiz entender que realmente ocorreu a prescrição, inevitavelmente haverá modificação na decisão. Aquilo que era procedente até então, pela prescrição, será considerado improcedente. Então, em alguns casos, e isso é excepcional, o acolhimento dos embargos declaratórios inevitavelmente vão atingir a decisão e vão produzir essa mudança. Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos é só correção, esclarecimento, simples assim. Mas existem situações em que os embargos, por conta do seu acolhimento, inevitavelmente nós teremos uma mudança na decisão. E aí, quando ocorrer essa hipótese da mudança da decisão, nós temos esse nome de embargo de declaração com efeito infringente ou com efeito modificativo. São sinônimos. Efeito modificativo ou efeito infringente é puramente sinônimo. Vamos lá. O material encaminhado para os senhores, que na primeira parte trata do recurso do agravo interno, perdão, agora ele vai se voltar à análise dos embargos de declaração. Bom, a gente sabe que, pelo princípio da taxatividade, os embargos estão previstos no artigo 994, inciso 4, e aqui nós temos, né, a, a identificação taxativa de que embargos declaratórios eles representam uma modalidade recursal. Bom, quando a gente pensa, né, que pela ideia da singularidade, cada decisão, para cada decisão existe um recurso, e aí a gente analisa os embargos de declaração, eu poderia pensar que os embargos de declaração caminham junto com todos os demais recursos. Porque o que vai acontecer? A sentença foi omissa. Eu vou opor embargos de declaração. Se depois do juiz sanar a omissão eu continuar não concordando, aí eu apelo. Tá? Então, em face da sentença, cabe apelação, mas cabe também embargos de declaração.
Em face da decisão interlocutória, cabe agravo de instrumento, mas cabe também embargo de declaração, desde que incidir as hipóteses do 1022, porque ele é recurso cabível em face de qualquer decisão judicial, qualquer pronunciamento judicial. E qual é a finalidade dos embargos de declaração? A princípio, todos os recursos têm uma finalidade de reforma ou de invalidação. Essas duas primeiras finalidades, você observa aí que elas não estão grifadas, não são as finalidades dos embargos declaratórios. Nós temos por finalidade dos embargos de declaração, e aí a importância de você acompanhar as aulas, né, o esclarecimento, tornar a decisão mais clara. A finalidade de reforma ou de invalidar a decisão é uma finalidade excepcional. Nós podemos ter, sim, embargos de declaração com finalidade de reforma ou invalidação, mas, nesse caso, serão os embargos de declaração com efeito modificativo, com efeito infringente. Um embargo de declaração simples, ele não tem o objetivo de invalidar ou de reformar nada. O objetivo é esclarecimento, tá bom? Bom, esclarecer uma obscuridade ou uma contradição. Obscuridade, nós já comentamos, é uma questão de uma sentença confusa, uma decisão confusa, melhor dizendo, e contradição é quando existem afirmações contrárias. A análise da contrariedade mesmo, da maneira mais simples, como todo mundo conhece. Tá bom? Bom, seguindo. Está colocado aqui para você o enunciado 159, e isso é o enunciado do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Ele coloca assim, ó, não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração, quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguídas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso. Esse é um entendimento um pouco polêmico. Existe um entendimento consolidado no âmbito dos tribunais, que é exatamente o entendimento reproduzido no enunciado 159. Qual é esse entendimento, meus queridos? O entendimento é de que o juiz, o desembargador ou o ministro, ele não está obrigado a responder tudo, absolutamente tudo que as partes apresentam no processo, mas que ele pode se pronunciar somente sobre as questões suficientes para formar o seu convencimento. Existe toda uma polêmica em torno desse entendimento, e não é esse o entendimento estabelecido pelo CPC, porque se ele não analisa tudo, isso é omissão, e se tem omissão, cabe embargo de declaração. Então, aqui nós temos um impasse. O tribunal, para facilitar a vida dos juízes mesmo, ele se coloca dessa forma, dizendo o juiz não é obrigado a se pronunciar sobre tudo aquilo que a parte alegou, ele é obrigado a fundamentar as razões do seu convencimento. E aí você tem um enunciado, uma orientação também nesse sentido. Estou colocando isso para você para que você saiba que isso existe. Mas quando nós vamos para o código, não deveria ser assim. Se é algo que foi apresentado pela parte e a parte reputa relevante para a análise do pedido que foi formulado, isso tem que ser respondido. Então, mesmo assim, faça embargo de declaração. Oponha os seus embargos declaratórios. Não engula tudo que é produzido, feito no judiciário. A gente tem que saber espernear. Isso é a função básica que se espera de nós, tá bom? Quais são as hipóteses que nós temos para ser considerado uma omissão? Quando que eu tenho uma omissão no âmbito dos embargos declaratórios? Bom, coloquei para vocês algumas situações. Deixar de se manifestar sobre tese firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou incidente de assunção de arguição de competência, o IAC, né, que são esses procedimentos de competência originária dos tribunais que a gente vai ver depois. Nós estudaremos em novembro. Existem entendimentos proferidos pelos tribunais que são entendimentos consolidados. O entendimento do tribunal em um incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é obrigatório, o juiz de primeiro grau tem que seguir. E aí eu apresentei um pedido de acordo com o entendimento do tribunal, e o juiz ignora. Isso é uma omissão.
B, quando o juiz se limita a indicar a lei, indicar o artigo. Então, tal pessoa tem direito de receber uma indenização por causa do artigo tal. E só isso, a fundamentação do juiz é dizer qual é o artigo que prevê, sem desenvolver esse argumento. Isso também significa omissão. Decisão mal fundamentada é considerada decisão omissa. Má fundamentação, a ausência de fundamentação, obviamente, é uma omissão, mas uma fundamentação porca, uma fundamentação ruim, também se considera uma omissão. Tá? Isso é uma infringência ao artigo 489, parágrafo 1º, que lá na frente está colocado no seu material. Também que empregue conceitos jurídicos indeterminados, fica enchendo a decisão de palavras bonitas, mas que não tem muito sentido naquele caso, que invoque motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Sabe aquelas fundamentações genéricas? Aquele modelão em que a pessoa coloca ali um fundamento que ele poderia usar para qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, é uma situação que não rola também, né? Que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão do julgador. Então, todos os argumentos que possam influenciar na decisão do julgador, ele tem que pronunciar sobre todos. Se limite a invocar precedentes ou enunciados. Então, ele se limita a isso, a fazer essas invocações. O que eu fiz aqui, meu Deus? Sei lá o que eu cliquei aqui. Se limita só a fazer isso sem explicar nada, ou deixe de seguir súmula. Então, nós temos súmulas do STF, do STJ, ele simplesmente ignora a súmula. Isso também é considerado uma omissão. Tá bom, meus queridos? Temos menos de 1 minuto, vou fechar aqui. Nós já voltamos. Tá? Até daqui a pouco, já voltamos.